Olá, a minha convidada, a minha entrevistada de hoje, eu vou comparar a Pelé, o maior jogador de futebol do mundo. Pelé iniciou sua carreira futebolística aos 16 anos. Ela iniciou nas artes aos 14 anos. Pelé parou uma guerra, ela também, na Bósnia. O mundo parou para ver Pelé jogar. O mundo parou para vê-la atuar. Uma novela sua foi exibida em mais de 100 países, entre eles Alemanha, África do Sul, Bélgica, China, Dinamarca, Hungria, Indonésia, Itália, Líbano, Luxemburgo, Nigéria, Polônia, Portugal, Quênia, Ucrânia, Cuba e Moçambique. Deixando Pelé de lado e falando só dela, em Cuba, o governo cancelou o racionamento de energia elétrica durante o horário da novela. Em Portugal, a sessão da Assembleia da República foi encerrada antes do horário previsto para que se pudesse assistir ao final da novela. Em 1985, ela ganhou na China o troféu Águia de Ouro como atriz do ano, concedido pela primeira vez a uma atriz ocidental, por sua atuação na novela Escrava Isaura, eleita através de uma revista chinesa com milhões de votos da população. Lucélia Santos é a nossa convidada. Boa noite, Lucélia. Seja bem-vinda a essa entrevista aqui no Pensar Piauí. Boa noite, Oscar. Como vai? Muito prazer. E muito obrigada pela apresentação tão maravilhosa que você fez. Não mereço tanto. Mas eu ainda queria um esclarecimento seu dessa apresentação, porque quando eu disse que você foi premiada por milhões, foi escolhida por milhões de votos chineses, na pesquisa que eu fiz, eu tinha duas informações, de 300 milhões de votos e de 800 milhões de votos. Então, eu queria saber qual foi o escrutínio desta votação em torno do seu nome. Olha, até onde eu sei, foram 300 milhões de votos. E esses certo. 800 milhões, possivelmente, seja uma informação sobre a audiência alcançada na China da novela, que, segundo a Universidade de Pequim, teria chegado a 1 bilhão de pessoas que viram a Escrava Isaura. Então, esse número, 800 milhões, não fica longe desse bilhão pretendido aí. Mas tá os certo. votos mas mesmo... minha pessoa foram 300 milhões, humildemente. E lembrando que foi em 1985. 1985, 300 milhões de chineses votaram na Lucélia Santos. Hoje, o Brasil elege um presidente da República com 40 e poucos, 50 e poucos milhões de votos. Olha só. Mas vamos lá. Lucélia, em 1976, quando da exibição de Escrava Isaura, eu, particularmente, passava por um duro tratamento contra a poliomielite. Não podia ir à escola, não podia sair de casa. E tinha naquele horário, das 18 horas, um alento. Preso na cama, sonhava com a liberdade pela qual tanto lutava Isaura, seu personagem. Depois, no início dos anos 80, com Bonitinha Mais Ordinária, Engraçadinha e outras obras, você despertava minha libido. E em 1989, quando te via naquele histórico clipe do Lula lá, tinha certeza do caminho que trilhava. E é desta militância política pelos trabalhadores, pelos excluídos, pelas mulheres, pelos índios e pelo meio ambiente que quero conversar com você. Vamos à entrevista, portanto. Primeira pergunta. Seu pai, Maurílio Simões dos Santos, foi um operário e militante dos trabalhadores. Que lembranças tem você desse tempo e qual a importância do seu pai na sua formação de militante pelas causas sociais, Lucélia?
Oscar, deixa eu só te esclarecer uma coisa. O papai, Maurílio, tá certo, era operário de uma multinacional chamada Rodia, em Santo André, onde eu nasci. Mas papai nunca foi militante. Ao contrário, sim, ele tinha bastante medo da ditadura militar. E ele era um operário normal que sofria os constrangimentos normais que um operário pode sofrer tendo essa classe social. Papai era um homem muito comedido, muito organizado, muito sério. Assim, o papai foi o melhor caráter que eu conheci em toda a minha vida, meu pai e minha mãe. E eu tenho muito orgulho de dizer isso, e tenho muito orgulho e honro muito pai e mãe, porque eles foram, assim, as pessoas mais queridas e iluminadas da minha vida. Eu não seria uma pessoa feliz se não tivesse tido esses pais. Mas, assim, só esclarecendo, papai não era militante. A minha militância nasceu de mim mesma. Nasceu da minha própria natureza. Na pesquisa que eu fiz aqui para poder fazer essa entrevista com você, se não me falha a memória, foi no podcast seu ou em alguma outra entrevista, você falava do entusiasmo, por exemplo, que seu pai recebia Lula em Santo André e tomava uma cachaçinha. Papai era fã de Lula, porque eles se reuniam ali próximo da nossa casa. O que eu falo no podcast, você ouve lá, é que eu vivia ali em Santo André, e uma sede dos sindicatos era bem na frente da casa do meu pai. Da janela da casa do meu pai, eu via toda a movimentação dos sindicalistas. E papai ficava sempre muito excitado quando o Lula ia lá, porque papai amava fazer uma cachaça de cambuci, que é uma frutinha. Ele curtia aquela cachaça na frutinha cambuci durante anos e anos e anos e anos e anos e anos. E a grande alegria do meu pai era saber se o Lula ia lá, porque ele queria oferecer ao Lula a cachaçinha que ele artesanalmente produzia. É isso que a gente conta. Muito bem. Bom, então nós temos aquele tempo, você falando que seu pai foi um operário, não militante, mas operário de uma multinacional, entusiasta aí do Lula, oferecendo uma cachaçinha a ele, mas aquele era um tempo do trabalho. Hoje a gente tem, na minha visão, uma mudança para pior. O trabalho está mais precarizado, tá? Os trabalhadores estão com mais dificuldades. Eu queria te perguntar, como é que você está vendo esse mundo do trabalho hoje e a solidariedade das pessoas para com esses trabalhadores de hoje, que os operários, naquela categoria que a gente tinha seu pai e muitos outros, hoje, digamos assim, são até minoritários. Você tem, por exemplo, os trabalhadores de aplicativos da internet, né, que estão um volume muito grande e com uma forma de trabalho muito precarizada. Eu queria uma visão da Lucélia Santos sobre aquele momento do trabalho e sobre o mundo de hoje do trabalho. Como é que você está vendo isso? Boa pergunta, excelente pergunta, Oscar. Olha, não se pode comparar a sociedade, nem a sociedade brasileira, nem a sociedade mundial planetária dos anos 70, que é a que nós estamos fazendo referência nesse momento, com a sociedade atual. Houve uma mudança total desde dos anos 70 para cá. O capitalismo, em aspas, evoluiu grandemente, porque as relações de trabalho foram se deteriorando na medida em que o capitalismo foi avançando sobre os direitos dos trabalhadores. Então, uma luta é sempre dar aos trabalhadores e respeitar os seus direitos, a um bom salário, a uma boa saúde, a uma boa educação, escolaridade, a uma boa alimentação, basicamente,
Um trabalhador deveria ter o direito a todos esses itens a que eu acabei de me referir. Naquela época em que papai vivia comigo, com os mais 2 filhos, eu sou a filha do meio de uma família de 3 filhos, era possível, com o seu salário de operário, ele nos manter de uma forma muito, digamos assim, austera, mas com dignidade. Todos os filhos do Maurílio estudaram. Nós tínhamos direito a 2 pares de sapato por ano, comíamos diariamente 3 refeições por dia, íamos à escola, nos formamos, os 3 filhos se formaram. Eu já não fui médica, porque o teatro entrou na minha vida muito cedo, de uma forma muito radical, e com 15 anos eu já era atriz e não queria saber de outra vida. Eu até fui até o vestibular de medicina e parei na porta. Até prestei vestibular para medicina, mas não era definitivamente a minha vibe. Eu estava já, definitivamente, já era atriz. E pronto, segui lá a minha vida. Então, não tem como a gente comparar o perrengue que é ser trabalhador hoje do que era ser trabalhador na época em que papai era operário. Hoje, um salário mínimo não dá conta de suprir as necessidades de um trabalhador. Ainda mais nos tempos duríssimos que o Brasil está vivendo hoje, em que o gás está custando, eu não sei te dizer ao certo, mas o gás triplicou de preço, está custando uma fortuna um botijão de gás, levando as pessoas assalariadas e pobres a cozinharem com lenha, ou sei lá com o quê. As pessoas, eu vi um comentário do Lula que me cortou o coração, de que viu uma velha senhora na fila para comprar um osso para cozinhar na sopa da família. Então, os tempos são duros, não são austeros, são aterrorizantes. É diferente. A vida do trabalhador hoje não tem nenhuma garantia. E some-se a isso o índice de desemprego. Então, o índice de desemprego é gigante na sociedade atual. E os que estão empregados não têm direitos reconhecidos. Quando você fala dos entregadores, dessa atividade informal dos aplicativos, isso é um drama terrível na vida das pessoas, porque as pessoas têm que trabalhar um número de horas muito maior, não têm direito a lazer, não têm direito a 13º salário, a férias, a qualquer tranquilidade mínima. Se essas pessoas adoecem, elas não têm direito à saúde pública de qualidade, quer dizer, sofrem e perrengues nas filas. Então, eu acho que a vida perdeu muito em qualidade e a vida do trabalhador perdeu ainda mais. Isso por causa das vísceras do capitalismo, da necessidade do lucro desmedida, extrapolada. Não há mais respeito até aos direitos humanos, que eu considero você ter uma boa cesta, digo, farta cesta básica para dar de alimento aos seus filhos, direito a 3 refeições por dia, alimento na mesa, café da manhã, almoço, jantar, é direito básico das crianças e das famílias pobres. Saúde, educação, escola pública de boa qualidade, onde as crianças vão aprender mesmo. Não é como a violência acontecendo de uma forma generalizada no Brasil. Eu estava comentando com um rapaz que estava fazendo um serviço aqui em casa ontem, que a irmã dele é professora e ela foi agredida várias vezes por alunos por causa do tráfico, porque o tráfico envolve crianças e adolescentes, pessoas muito jovens, e esses alunos agridem e batem nos professores a ponto delas ter gerado problemas mentais. O doente teve que se afastar. Lucélia, trabalho. A situação é grave, não é uma brincadeirinha, são coisas pesadas que eu estou dizendo, mas eu não estou inventando, é a mais pura realidade. E aí você fez uma análise
de como opera o sistema capitalista. Mas a gente viveu tempos aqui de Dilma, de Lula, de Fernando Henrique, de Collor, de Sarney, até dos generais da ditadura, mas eu diria que a gente vive um momento sem igual na história brasileira, que começou em 2018 com a eleição de Jair Bolsonaro. Na visão, como é que a Lucélia Santos vê o bolsonarismo? Eu não diria só o Jair Bolsonaro, mas o bolsonarismo, porque tem muita gente convicta de que a Covid é só uma gripezinha. Tem muita gente convicta de que precisa sair da votação com um papel impresso do voto. Tem muita gente convicta das loucuras cotidianas que o presidente prega. Qual é a tua visão, Lucélia, sobre esses dias de Brasil sob a égide do Bolsonaro? Oscar, eu comparo isso ao nazismo na Alemanha. E antes mesmo dessa eleição ocorrer favorável, eu estou me referindo à eleição de 2018, em que o Jair Bolsonaro se elegeu pelas urnas eletrônicas, né? Sim. Ele foi vitorioso pelas urnas eletrônicas e agora está com esse papo idiota de que precisa ser voto impresso. Ele está criando aí uma situação para tirar a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro, que é extraordinário, reconhecido no mundo inteiro como dos mais modernos do mundo, sempre foi respeitado por isso, inclusive, e nunca houve fraude, mesmo porque se as pessoas disseram fraude, nunca ninguém conseguiu provar fraude alguma. Nunca houve definitivamente fraude de eleição no Brasil. O que o Bolsonaro está fazendo é aquela técnica, aquela tática que ele usa de fumaça. Como é que ele faz? Cortina de fumaça? Hã? Cortina de fumaça? Cortina de fumaça, porque ele sabe que vai perder a eleição. Ele está cagando de medo disso. Já está comprovado e constatado que o Brasil não quer saber dele. E mesmo os que o elegeram, uma boa parcela já se arrependeu do mal feito, e ele está perdendo a cada dia, a cada hora, a cada minuto que passa, ele está perdendo a sua popularidade. Por isso, ele está fazendo essa cortina de fumaça, porque isso é a tática desses autoritários, desses ditadores da extrema-direita, tal qual aconteceu nos Estados Unidos com o Trump, que culminou com aquela invasão ao Capitólio, porque era evidente que a eleição tinha sido legítima, a eleição que elegeu o Biden, e ele queria provar à sociedade que houve fraude. Não houve fraude nenhuma, e ele ficou até o último momento incitando a população a reagir de uma forma maléfica à vitória do Biden. O que acontece, Oscar, só para concluir essa ideia, comparativamente ao que eu falei do nazismo, e eu gravei um post que eu coloquei no Facebook àquela altura, comparando o Hitler ao Bolsonaro, sem mencionar Bolsonaro de forma alguma, em nenhum momento. Eu só contava a história do Hitler, que também foi um militar desrespeitado pela instituição militar naquela época. Ele era considerado um palhaço, um bufão, um cara sem credibilidade, e tinha muitas semelhanças. O que eu quero dizer com isso é que esses fenômenos podem ocorrer nas sociedades de tempos em tempos. São fenômenos que juntam condições, causas e condições. Na época, a Alemanha tinha uma crise econômica, o Brasil, que levou as pessoas
o mesmo sentimento de perder a credibilidade nos políticos que estavam legitimados naquele momento da sua história. As pessoas acharam que perdeu a graça, aquele perfil de político. Aqui no Brasil também houve uma crise de credibilidade aos políticos no parlamento brasileiro. Então, esse achincalhamento da classe política, somado a querer algo novo, algo diferente, e o Bolsonaro se vendeu como o novo. A narrativa que a direita construiu, e diga-se que a imprensa brasileira colaborou com ela de uma forma impressionante, porque se você for verificar a narrativa construída contra Lula e a favor da Operação Lava Jato, onde as pessoas queriam provar que Lula e o governo do Lula eram corruptos, foi uma narrativa admitida e corporificada por toda a imprensa brasileira, a grande imprensa brasileira. Então, o que se pode dizer sobre isso é que esses fenômenos de causas e condições, narrativas construídas, mentiras inventadas, que são repetidas e passam a ter um impacto sobre a sociedade, um impacto de valor, a pessoa passa a acreditar naquela narrativa, isso é um fato indiscutível referente a Lula, as condições em que Lula foi preso, as condições em que o Moro cresceu, as condições... Quem elegeu o Bolsonaro foi Moro. Foi Moro e essa narrativa. Essa narrativa que culminou com a tal facada do dia 6 de setembro, antes da data nacional máxima, que cada vez mais eu duvido da veracidade daquele fato. Então, assim, eu acho E de encenação você entende. Oi? E de encenação, de fazer cena, você entende. Entendo. E o corpo era falso. Se você olhar a ação do corpo na hora que... Tem isso gravado, é só olhar e examinar. Sim. Nem o pior canastrão do cinema cairia e reagiria daquela maneira. Ao contrário, o corpo não vai para trás como um bufão. O corpo vai para frente. De encenação eu entendo. E eu acho que aquilo foi encenado. Agora, ele foi internado em hospitais. É inexplicável o corte, o fato de o próprio hospital mais famoso e respeitado do Brasil tê-lo recebido em São Paulo, e como que toda a classe médica teria corroborado com essa mentira. Enfim, certas coisas que fazem a gente pensar, mas que me pareceu tão óbvio do ponto de vista da dramaturgia, da narrativa que estava sendo construída, até culminar com aquele dia 6 de setembro, ali ele ganhou a eleição. Muito bem. Eu queria perguntar para você sobre dois personagens da vida brasileira. Um você já chegou a citar em algumas ocasiões, que é o Lula. O outro é o Chico Mendes. Você pode falar dos dois juntos, você pode falar de um separado, depois do outro, mas eu queria que a Lucélia Santos dissesse para o Brasil que contribuição e que importância tem Chico Mendes na vida brasileira e, da mesma forma, Lula? O Lula, eu acho indiscutivelmente o melhor presidente da República da história do Brasil. E não é porque eu gosto do Lula, não se trata disso. É uma questão de você pegar todos os papéis, você analisar tecnicamente os governos do Lula, que você vai ver o que foi feito pelo Brasil. Do ponto de vista social, é indiscutível, tanto na base da sociedade, da pirâmide, os projetos sociais do Lula. Aí algumas pessoas dizem, ele poderia ter ido muito mais longe, ele poderia ter sido muito mais arrojado, ele poderia ter ousado muito mais. Mas eu acho que a sociedade brasileira foi extremamente beneficiada nos governos Lula, e o Lula criou uma classe média que não existia até então, uma classe média consumidora. Eu acho que os empresários amavam o Lula e amam o Lula,
e eu acho que nunca foram tão felizes, porque nunca venderam tanto quanto nos governos dele, onde os pobres tinham poder aquisitivo para irem às compras, para viajarem de avião, para pagarem coisas, para ir ao supermercado comprar comida e outras coisitas mais. Natais, comemorações, Dia dos Pais, Dia das Mães, festas nacionais eram comemoradas com um comércio vibrante. Isso acabou há muito tempo aqui. O que eu quero te dizer é que, não, e o Lula pagou a dívida externa brasileira, não deu calote, pagou a dívida que foi contraída no Brasil pelos militares nos anos 70, a partir da obra mais infundada da história do Brasil, que foi a Transamazônica, que nunca consultou a população sobre querer ou não querer aquela obra, mas foi lá fazendo, contraiu uma dívida impagável até que o Lula chegou e pagou a dívida externa do Brasil. Não tivesse ele tido outros grandes feitos, só esse bastaria para uma análise favorável à sua governança. Ponto. Aí, falando da Amazônia, o Chico Mendes, companheiro de Lula, meu companheiro, o Chico tinha exatamente a mesma idade que Lula, foram presos juntos durante o AI-5, no mesmo processo, e o Chico Mendes é a liderança ambiental mais importante da história do Brasil. O Chico Mendes juntava dois grandes feitos, a concepção de como resolver o problema da terra, da reforma agrária, que sempre foi o grande e mítico debate brasileiro nacional, é a reforma agrária. Veja você agora os PLs que estão no Congresso sendo votados nesses dias, hoje, ontem. O PL... O PL da grilagem foi aprovado ontem. O PL da grilagem... Foi aprovado ontem. Terminaram com o licenciamento ambiental. A grilagem são dois PLs. 2633, acho o número, e o outro 510. São uma forma de legalizar o roubo de terra pública, que até hoje foi considerado crime. E a partir do momento em que eles liberam isso, é aprovado por lei. O cara pode ir lá e grilar à vontade, roubar à vontade terras públicas da União. Então, o que o Chico Mendes fez, na época, foi lutar contra tudo isso, organizou os trabalhadores seringueiros, extrativistas no Acre, na Amazônia. Eles lutaram de uma forma inteligente, que era através do tombamento de áreas imensas de terras públicas, que nós chamamos de reservas extrativistas. Isso é um projeto do Chico Mendes e dos seus companheiros seringueiros ali do Acre. E foi ali que eu entrei na história, através do Chico e com ele, na construção do projeto das reservas extrativistas, que foram realizadas com o apoio, assinatura e anuência dos militares, para bem do Brasil. E graças a essas reservas extrativistas é que nós temos ainda alguma coisa da floresta em pé. Tem uma foto do filme de um amigo meu, do Sérgio, que ele mostra exatamente assim, um plano aéreo, do lado de cá, a reserva extrativista Chico Mendes, da era de cá, um campo minado e devastado, queimado para a colocação do boi. É tipo, sabe o que, Oscar? O sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. Então, a questão é, o que o Chico Mendes defendeu e criou, não só defendeu, como construiu, criou, deu a ele todo o direito eterno, seu legado, o título da maior liderança ambiental em defesa da floresta amazônica, das florestas brasileiras, dos biomas brasileiros, dos povos extrativistas, dos povos originários, os indígenas, os quilombolas e todo o povo extrativista que vive nas florestas. É para eles que nós temos que viver, é para eles que nós temos que trabalhar, é para eles que nós temos que bater cabeça, é com eles que nós temos que andar, porque nós dependemos deles. A sobrevivência não só do Brasil, mas o equilíbrio climático mundial depende de se parar
a emissão de gases de efeito estufa. E o maior produtor de carbono vem das queimadas. Então, nós temos que colar com os povos que brigam pelo direito à terra, porque eles não estão brigando para ter terra, ninguém quer ser proprietário, eles querem preservar a floresta, que é de onde eles têm o seu próprio alimento e a sua cultura. Ninguém fala a palavra cultura, é a palavra que devia ser mais usada no Brasil. E, aliás, esse governo, que é um desgoverno, odeia a cultura e os povos, nós somos os povos da cultura, odeiam a gente. Odeia e literalmente destrói, não é? Literalmente. Botafogo, para fazer mais carbonização. Deixa eu te perguntar, o agro é pop? Sim, o agroecológico é. O agroecológico é pop. Minha querida, no podcast seu, Seguir Esperneando, você fala de uma tentativa de assassinato que sofreu quando do encontro dos povos indígenas do Xingu em Altamira, em 89. Conta para a gente um pouquinho desse episódio e me diz se você sofreu outras tentativas de assassinato, de alguma intimidação nessa sua luta em defesa do meio ambiente. Não. Só houve um único incidente que foi em Altamira e foi praticado por um cara que se intitulava integrante da UDR, da União Democrática Nacional, no meio de um evento que eu e Gabeira convocamos de uma forma meio improvisada, naquele dia da famosa imagem da Tuíra com o facão na cara do funcionário máximo da Eletronorte. Nós convocamos, através de um alto-falante, a população. O Chico Mendes tinha acabado de ser assassinado. E no meu discurso eu dizia que nós exigíamos punição aos culpados do assassinato de Chico Mendes, como de resto nós queremos também punição aos responsáveis e culpados pela morte de Marielle Franco, que até agora nada. E eu dizia nesse tom, no palanque, essa fala, quando um cara puxou uma arma e deu 1 ou 2 tiros, e eu não sei, ele atirou para o alto e isso causou frisson. Um frisson. Evidentemente que se ele fosse um cara realmente intencionado a atirar em mim, eu corri um grande risco. E a partir dali eu resolvi me preservar mais e foi isso que aconteceu. Não foi nada diferente disso e nem nunca mais outras vezes. Eu só resolvi me cuidar. Mas continua batalhando intensamente na defesa do meio ambiente. Com certeza. E aí, para finalizar aqui, eu te pergunto, você vem nessa luta, mas afastou-se um pouco da luta política partidária. Lá nos anos 80, que a gente tanto falou no início da entrevista, não sei se você chegou a integrar os quadros do Partido dos Trabalhadores, mas sei que você militou muito no PV. Não sei se você ainda está no Partido Verde, não sei se tem essa filiação partidária hoje, mas me parece que está menos atuante a Lucélia Santos nesse sentido, da luta partidária. E eu, para finalizar, eu pergunto, dá para defender o meio ambiente, as causas sociais que você defende, deixando de lado a luta partidária, que nós já falamos aqui, a Câmara aprovou o PL da grilagem, a gente tem um presidente completamente maluco. Quer dizer, a vida do brasileiro, você falava aí dos planos de saúde que os trabalhadores precisam ter, a vida do brasileiro passa por decisões da Câmara, do Senado, da Presidência da República. Lutar só nos movimentos sociais não é pouco? Não era necessário uma atuação também mais
incisiva do ponto de vista partidário, Lucélia Santos? Você quer dizer o que com isso? Que eu devia me candidatar? Não necessariamente, mas evidente que nesse caso seria uma voz e tanto. Mas você já tem sua voz pelo nome da Lucélia Santos que você tem. Mas assim, está conduzindo os partidos para a efetiva defesa dos interesses dos brasileiros. Porque o PT, o PV, os partidos também deslizam e precisamos de pessoas com a firmeza que tem Lucélia Santos. Pelo Deixa eu menos te falar eu uma penso coisa, isso. Oscar. Pelo É menos uma eu penso falha isso. minha. É uma falha minha, mas eu vou te falar a verdade. Eu sim, sou filiada ao PT, sou fundadora do PV. O PV nasceu aqui na minha casa, na verdade, com os companheiros famosos, o Gabeira, Carlos Mink, Alfredo Sirkis, Herbert Daniel, na época, que já levantava aquela época, em 85, a bandeira LGBT. Quem mais? Toda essa turma, John Nashling, Luiz Alberto Pi, nós fundamos o Partido Verde para defendermos essa questão ambiental e a floresta e tudo isso. Mas na verdade, eu tenho um problema, é uma falha minha. Eu não tenho paciência para a política partidária. Eu não tenho muito saco para reuniões que acabam sempre marcando outras reuniões. Eu sou uma pessoa muito objetiva, pragmática e assertiva. Então, eu me sinto mais livre trabalhando fora de partido como uma ativista voluntária na sociedade e sempre com esse aspecto de ativismo cultural. Eu acho que eu tenho um bom Fundamental, espaço. diga-se de passagem. Fundamental. Fundamental, diga-se de passagem. Eu acho que eu tenho um bom espaço e tenho conseguido levar adiante uma fala. Às vezes eu fico pensando, se fosse medir, talvez fora do Congresso Nacional, eu tenha até mais espaço alcançado, porque eu falo com o coração e falo diretamente às pessoas. Enquanto que dentro de um partido tem sempre aquelas amarras e algumas coisas que eu não sou o perfil de pessoa ideal para viver amarrada. Eu não escrava só no papel. Só a Isaura, lá de muito tempo atrás. Minha querida Lucélia Santos, eu gostaria de agradecer do fundo do coração. Eu tinha aqui uma base na minha cabeça. Eu sou um jornalista, preciso fazer perguntas precisas, profundas para a entrevistada. Eu não posso deslizar para o lado do fã, que eu também sou. Sou jornalista e aí tenho uma meta a cumprir na entrevista, mas sou o seu admirador, seu fã. E aí, com isso, eu quero dizer que encerramos aqui a entrevista. Espero que eu tenha cumprido o meu papel. O Pensar Piauí é um site que se propõe a estar discutindo essas situações dos oprimidos, e eu acho que hoje você deu, mais uma vez, uma profunda contribuição nesse sentido. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você, Oscar. Eu que agradeço a sua gentileza e a sua paciência, e agradeço mesmo muito. Espero que você tenha ficado satisfeito com a entrevista também. Muito obrigado. Tá, um abraço. Um abraço, um beijo para você. Saúde, muita saúde para você e sua família.